Voltei, voltei, voltei. Dri, Durso. Ai, Bárbara maravilhosa já está aqui. Muito ansiosa para conhecê-la. Pessoal, eu sei que tem muita gente acordada, então manda esse aviãozinho para todos os amigos. Olá! Maravilhosa. Tudo bem? Boa madrugada. Madruga, Bárbara. Obrigada, obrigada. Desculpa esse atraso. Obrigada a você pelo convite. Imagina, desculpa o atraso que eu estava desesperada mandando. Eu imagino como deve ser complicado coordenar todas essas pessoas, né? São muitos convidados por 24 horas. Da onde que surgiu essa loucura? Surgiu assim, eu vou te contar. Do dia para a noite, eu sou empreendedora, tenho pequenos negócios que se derretem, que morrem rapidamente numa crise, porque a gente não tem caixa. E aí, só que eu sou muito otimista. A hora que começou a quarentena, porque foi muito rápido, né? Na sexta-feira, acho que algo vai acontecer. Segunda começa a quarentena. A gente não estava preparado. E Você eu se me reinventou, né? Rápido. No primeiro momento, sabe, entreguei os pontos, pessimismo. Depois eu falei, preciso me reinventar, preciso levar otimismo, preciso, não sei o que que eu faço. Enfim, falei, conheço muita gente, então vou falar com essa galera e vou criar uma rede do bem, levar conteúdo e vamos sair junto dessa. Eu só tenho certeza que é um movimento de união. Que seja eu levando conteúdo, que seja numa ação beneficente, que seja numa corrente aqui no meu prédio, a gente guardou os idosos e trabalha por eles aqui. Seja qualquer movimento, mas eu sei que é um movimento de união. E foi isso que fez eu criar esse movimento doido de 24 horas para o futuro. Parabéns por essa iniciativa, né? Porque também não adianta a gente só querer, pensar, ter ideias incríveis e não realizar essas ideias. Então, parabéns. Muito obrigada. E a gente não realiza se a gente não se unir a pessoas que acreditam nessa ideia. Esse Covid está tão cheio de significado na minha vida, Eu também acho, é. na vida de Para todos mim, nós. pessoalmente, está sendo uma revolução, mas assim, acho que dentro das coisas que eu acredito, eu sinto que eu já lia sobre esse tipo de coisa há muito tempo. Vai acontecer isso dessa forma, dentro das minhas crenças, até religiosas mesmo. Em algum momento vai acontecer todo esse tipo de coisa. Eu lia, pesquisava, entendia. Eu jamais achei que dentro da minha vida eu ia conseguir ver isso acontecendo de fato. Porque você fica lendo nas teorias e você fica tipo, não vai ser na minha vez, né? Não vai ser agora, tá tudo certo. E aí, bum, a bomba no seu colo pra você cuidar. Não é possível que eu nasci no milênio passado. Não é possível que eu vou viver uma pandemia. É muita coisa para 30 anos de vida só. E é. Mas é tão doido, né? Porque tem muitas explicações de que isso não veio do nada. Desculpa, gente, o barulho aqui. Eu tô com o pé quebrado, só que eu virei uma xícara de café em cima da minha bota. Agora ela tá um horror. Olha, eu vou até mostrar. Eu tô fazendo um diário de quarentena. Porque são sentimentos tão diferentes que eu nunca experimentei, que eu tô escrevendo, porque eu não sei se eu vou lembrar deles. É muito doido, né? Eu fiz alguns vídeos, foi até pro meu Twitter, na verdade, que é uma rede que eu me sinto um pouco mais à vontade de desabafar. E aí, alguns dias que eu tava bem angustiada, eu resolvi fazer um diário de quarentena falando, né, pra câmera. Porque eu não consigo, eu não. Nem pra escrever música, por exemplo, eu consigo fazer escrevendo à mão. Por algum motivo é uma prática que eu perdi, assim. Na E quarentena? aí, não, na vida. E aí eu não consigo fazer os diários, as músicas à mão. Então eu gosto de filmar para que eu veja, enfim, para que eu veja as minhas reações também. Eu fiz um diário de quarentena gravado, né, dos dias que eu tava mais angustiada, assim. E do dia que eu tava bem feliz também, para não ficar só compartilhando os dias ruins com as pessoas, né? O que você acha que tá vindo de benefício? Gente, a ideia é a gente ter uma conversa linda, assim, leve e trocar. Da outra vez, o ponto alto da a segunda edição do 24 Horas para o Futuro. Foi exatamente este horário, foi entre 3h30, 3h20 e 5.
3h20 da manhã e 5 horas da manhã, né? Foram os horários, assim, foi o nosso período ponto alto. Foi uma troca muito linda. Eu não sei, acho que madrugada a gente está sempre mais vulnerável, né? E a gente se abre para umas conversas, mas eu amo a madrugada. E aí a gente teve uma conversa muito legal, gente. Eu terminei chorando aqui com o Renan Renucci, que foi um amigo em comum, e me apresentou a Bárbara. Eu liguei e falei, Rê, me salva, eu preciso de uma alma como a sua. Eu preciso de alguém com a sua luz, com a sua força de diálogo. Ele falou, mas que tema? Eu falei, o seu. Falar da vida. Eu falei, eu tenho 35 temas muito legais, mas eu quero um tema de reflexão. Quero alguém com o seu grau de espiritualidade, de conhecimento da vida, de reflexão, de empatia. Aí ele falou, Laizinha, é uma pessoa que é assim, ó, é 2 vezes isso que você está precisando. Te apresentar? Não, eu vou falar, pedir licença para ele, vou encaminhar o áudio que ele te apresenta. Meu Deus. Foi maravilhoso. Ele foi um encontro, assim. Sabe aqueles encontros que são uma chavezinha na vida da gente? Porque, na verdade, eu tive uma depressão muito aguda uns 2 anos atrás. E foi quando eu comecei a buscar a meditação, na verdade. Eu sempre fui espiritualista, né? Tem algumas religiões que entram nesse guarda-chuva do espiritualismo, que é o espiritismo, o budismo, acho que talvez o hinduísmo também, eu posso estar enganada, mas são coisas um pouco mais espiritualistas, num sentido de tem vários pontos em comum, mas tem algumas pequenas diferenças entre elas. E aí eu busquei meditação, na verdade, porque eu sempre queria uma coisa um pouco alternativa, eu tinha um pouco de vergonha de ir para psicólogo, o que hoje já mudou bastante, porque hoje eu tenho um psicanalista, eu já entendi que talvez eu estivesse indo nos profissionais que não fossem os profissionais para mim, que não tivessem me cativado, e aí eu encontrei esse profissional depois. Mas antes disso, eu fui num centro budista de meditação, mas centros budistas, eles costumam ser muito receptivos a pessoas sem tentar fazer uma conversão, sabe? Ninguém quer te converter, te transformar em budista. E eu achei isso muito, muito legal, assim. Eu entrei no centro a primeira vez para fazer uma aula de meditação, era uma coisa que eu podia pagar. E eu comecei a frequentar, eu e uma amiga, super ansiosas naquele momento. Tipo assim, as duas bem ansiosas, no pior sentido da palavra, ansiedade, não é ansiosa, aquela coisa legal, ansiosa, tipo, quero ficar deitado o dia inteiro, não quero fazer nada, porque o mundo tá de cabeça pra baixo. E aí a gente começou a frequentar esse centro. Em algum momento eu parei um pouco de ir, mas eu comecei a pesquisar sobre o budismo. Eu frequentei centros espíritas durante muito, muito tempo. E o budismo, ele tem algumas coisas muito interessantes, assim, sobre a situação que a gente está vivendo agora. E o Renan, quando eu vivi essa transição, né, de começar a frequentar esse centro budista, às vezes nem frequentar, mas meditar em casa, começar a fazer uma coisa mais ativa em casa, de mim para mim, eu comecei a me afastar muito de algumas pessoas. Eu optei por não desligar a amizade, né? Porque isso não acontece. São pessoas que vêm comigo numa jornada desde criança e eu nunca abandonaria pessoas numa situação que elas precisassem, né? Só que você não pode forçar esse movimento interno em ninguém. Em algum momento, quando você está com pessoas que não estão buscando as coisas que você está buscando, espiritualmente falando, em algum momento você vai se afastando sem querer, querendo, sabe? Porque algumas dessas coisas mexem em valores muito, muito, muito fortes. Algumas pessoas nem são tão ligadas à espiritualidade, mas têm os mesmos valores que você e combina ali com aquela questão da espiritualidade. E aí eu fui me afastando de algumas pessoas pensando, cara, mas eu vou ficar sem amigo. Eu tô sozinha, não tem ninguém que quer falar sobre isso comigo, ninguém quer falar sobre meditação, ninguém quer falar sobre budismo, ninguém quer falar sobre essas coisas, eu vou ficar meditando sozinha em casa, ferrou. E aí eu comecei o universo, né, do jeito dele, começou a me apresentar a pessoas que queriam falar sobre budismo, que queriam falar sobre meditação. E o Renan foi uma dessas pessoas, assim, foi um encontro muito legal. E a gente voltou a se falar muito recentemente. E eu tô conhecendo uma porção de pessoas em volta dele também que estão na mesma frequência, né? Na mesma sintonia. Então é muito legal, muito, muito feliz o encontro.
que legal. Isso é tão bacana. E o meu encontro com ele não foi diferente. E eu entendo o que você está dizendo. Eu acho que esse momento da quarentena, para quem não tinha essa lucidez de busca, que é aquele momento que, ao você externalizar tudo que você está encontrando, você vê essa incompatibilidade com tantos lugares e pessoas. Eu te entendo perfeitamente. Aquele conceito que eu tinha, assim, de amigas inseparáveis de um grupo, elas nem sequer passaram por essas lives desde o meio-dia. Nem sequer. O meu vizinho aqui, ele já veio 2 vezes perguntar se eu quero que ele faça café para mim. Você começa a entender para quem vai a tua energia, sabe? E isso é muito legal. E com o Renan não foi diferente. Eu fui fazer uma palestra lá em Pernambuco, no Elite Futuro, e eu tava no fim de um relacionamento completamente abusivo, assim, horroroso. E, e de um cara muito inseguro. Era a minha primeira palestra fora de São Paulo. E esse cara me esculhambou, assim. Nossa, eu fui muito insegura pra lá. Eu cheguei, me colocaram sentada do lado do Renan. Sem brincadeira. O olhar dele era o que eu precisava. Muito bom. Ele me olhava com uma admiração. E ele olhava e falei, gente, esse cara resgatou essa mulher que existe em mim. Aquela só tinha homem naquele palco. E ele interagia comigo, mandava uma palavra ou outra. Eu ia falar e tirava foto minha. E eu falei, gente, terminou. A gente saiu para jantar. O restaurante fechou. A gente saiu para conversar. Ele veio para São Paulo um dia, a gente saiu para jantar, conversou 6 horas seguidas. Uma vez ele me apresentou o Gam. Não lembro nem onde. Eu cheguei num restaurante aqui em São Paulo depois, o Gam ficou me olhando, eu fiquei olhando, ele... Eu te conheço. Ele falou, Renan. Aí eu falei, Renan, Renan. E Renan é isso, Renan é ponte, né? Ele é maravilhoso. É uma pessoa muito especial. Ele é maravilhoso. E aí o que acontece num momento como esse? Renan me apresenta a Bárbara. Isso é aventura numa madrugada como essa. Eu sou uma madrugadora, né? Oficialmente, assim. Eu detesto falar isso, cara, porque eu sinto que é uma questão de hábito. Mas parece que eu funciono muito melhor de madrugada. Eu acho que é porque eu sempre morei numa casa muito pequena com muitas pessoas. E tem sempre gente falando, sempre muita gente falando, sempre muita gente pedindo alguma coisa, movimentando. E eu gosto de fazer música, então é impossível, não tem como. Então eu esperava todo mundo dormir e ia fazer música, ia ficar cantando baixinho, porque senão eu ia acordar as pessoas. E aí eu acabei me acostumando e adaptando o meu organismo a ficar aceso de madrugada. Então, assim, hoje em dia eu tô tentando, nessa quarentena, uma das minhas missões é tentar regularizar pelo menos um pouquinho o meu horário, sabe? De dormir, de comer, porque a gente fica completamente desregrado. E aí eu tô tentando, mas assim, a verdade é que eu ainda, assim, a minha vontade de comer muito ainda vem de noite. De manhã eu fico tipo, o que houve? O que é? Fala logo, que eu fico sem paciência. Um dia pra quem? Tipo, nossa, cara. É muito difícil pra mim ainda viver de manhã, mas a gente tá tentando. Agora eu acordo às 9. Eu acho que também é um trauma, sabia? Quando eu estudei, quando eu fiz ensino médio, fundamental e médio, eu acordava 4h40 da manhã pra ir pra escola. Meu Deus, por que isso? Eu acho que eu tenho um trauma. Eu acho que eu morava muito longe da minha escola, era um colégio muito bom e público. Então, valia a pena, né? Era um custo-benefício bom. E aí eu acordava 4h40. Eu acho que eu mentalmente me prometi que nunca mais na minha vida eu ia passar por isso. E aí, depois de tantos anos acordando 4h40, eu agora só acordo às 9 horas. Vou dormir 4h40. É isso. Mas é uma reflexão interessante, porque eu te entendo. Eu sou da madrugada. E eu me cobro muito para ter uma rotina como os outros humanos, ou como a maior parte dos humanos. Mas eu comecei a refletir muito. Eu me cobro porque é importante para mim, ou eu me cobro por um padrão de que é normativo, sabe? O Sim. padrão é aquele, se eu não me encaixo nele, eu não prospero, porque, especialmente no mundo corporativo, vai dizer que você acorda 9 horas da manhã. Sucesso. No mercado da música, isso é um pouco diferente, né? Na verdade, o esquisito é você estar acordado às 9 horas da manhã.
Se eu tentar mandar mensagem para qualquer compositor ou músico às 9 horas da manhã, você pode ter certeza que eu não vou ser respondida. Mas se eu mandar agora, muitos deles vão estar acordados. Então, pelo menos assim, pelo menos no mercado onde eu estou inserida, isso é um pouco mais comum, até porque a maioria das pessoas faz show até altas horas, então acaba que inverte mesmo. E eu também já me questionei muito sobre será que sou eu que quero ou será que se impõe. Mas eu acho que começa. Tem alguns estudos, né, que dizem que essa coisa da luz de dormir quando tá sol não fazer muito bem para o organismo, de você não ter um sono tão profundo. Eu Uhum. também não sei exatamente até onde isso Sim. de fato é super embasado, porque eu nunca li os artigos científicos, mas eu já ouvi falar pessoas mencionarem, citarem esses artigos e falarem sobre isso. Mas assim, para meditação, por exemplo, é importante, né? Você ter um horário, tem algumas meditações, inclusive, que são saudações ao sol. Você acorda muito cedinho e faz uma meditação enquanto o sol está nascendo. Ainda não consegui fazer essa meditação, porque é, tipo, cedo e simplesmente não combina comigo ainda, mas talvez um dia eu consiga fazer. Vamos ver até onde vai essa minha mudança, quarentena. Saúde ao sol já é muito pra mim. Porque eu tô me forçando também a acordar cedo, ter uma rotina, dormir com os humanos, né? Mas porque eu quis criar o hábito de meditar e quis criar todos os dias no mesmo dia. Na realidade, eu quero que essa quarentena represente para mim evolução de rotina. Eu preciso ter rotina, eu não lido bem com isso. E aí eu criei hábito, assim. Todos os dias eu tenho que arrumar minha cama, tá, gente? Isso é muito para mim. Cara, É, mas isso é muito importante, na verdade. Isso é muito, muito relevante. É uma das coisas mais importantes, assim, é porque é uma tarefa muito simples, né? Que dá uma sensação de tipo, cumprir já uma etapa do dia e tô pronta para viver o resto do dia. Tem até, assim, estudos reais sobre esses pequenos atos pela manhã, o ritual da manhã, né? Tem livros sobre esses rituais. Eu acho que é super importante. Eu ainda não desenvolvi um ritual, assim, para minha manhã. Eu tenho muitos rituais noturnos, mas para amanhã eu não tenho nenhum. É uma coisa a se fazer. É uma quais são os pendência. seus rituais? Meus rituais noturnos, é... eu gosto muito de fazer uma meditação de banho, no banho. É uma meditação super legal, que você... assim, é bem mental, né? Acho que tem um ponto da meditação que a gente para de ter que ser guiada pela meditação. Mas existem meditações guiadas para banho online, porque eu já vi. Mas elas são basicamente para você primeiro agradecer pelo dia que você teve. O banho em si, ele é um ritual muito importante porque você está, de fato, eliminando as toxinas do seu corpo que se acumularam, enfim, por N motivos, né? Porque a gente sai, não no caso agora que a gente não está saindo, mas a gente faz exercício físico, a gente sua, a gente troca de roupa, a gente pega uma entrega na, na porta, a gente cozinha, a gente vive o dia, a gente acaba se sujando e acaba que o banho, se você entra na questão da meditação, você pode de fato pedir por uma limpeza que não é só física, né? Enquanto você está tomando banho e de fato fazendo uma limpeza, já que a gente já está fazendo uma limpeza, por que não pedir que essa água e os minerais dessa água, porque também a água tem propriedades muito únicas, né? O jeito como ela se comporta é muito único, então, por que não literalmente, fisicamente pedir que esses minerais possam, de alguma forma, energizar o seu corpo e pedir uma limpeza espiritual também, né? Obrigada por esse dia que, tendo sido bom ou tendo sido ruim, acabou e foi mais um dia e eu sobrevivi a ele. E que todas as críticas que eu me fiz, as críticas não construtivas que me fizeram, que todos os desbalanços, as brigas e as coisas boas também possam agora ir embora, que eu possa ter um sono tranquilo, que eu possa revigorar o meu corpo e que essa água agora possa nutrir de alguma forma, além de retirar as impurezas físicas que o meu corpo tem. Então eu gosto de tomar um banho antes de dormir sempre, independente de eu já ter tomado banho antes ou não. E eu gosto também, eu sempre medito de noite, eu deixo a meditação tocando sempre, enquanto eu durmo, porque
tem alguns estudos que dizem que o seu inconsciente ele vai captar todas aquelas mensagens, independente de você estar ouvindo de fato ou não. E o budismo também trabalha bastante com isso, com a questão do inconsciente. O mindfulness trabalha bastante com isso. Todas essas novas terapias alternativas trabalham com como que o nosso inconsciente age pela gente sem a gente saber que ele está agindo. Então, se a gente deixar a meditação tocando, qualquer coisa, vocês não precisam meditar. As pessoas têm uma visão da meditação que é muito doida, né? Tipo, eu não vou conseguir ficar parada por 3 horas meditando. E eu faço meditações no meu dia de segundos, de minutos. Tem um ponto que a meditação te traz tanta tranquilidade que você faz ela o dia inteiro. Eu tô meditando o dia inteiro. O Ho'oponopono, que é uma meditação de cura, eu faço o dia inteiro, é automático. Eu tô aqui paradinha, eu tô recitando as 4 frases do Ho'oponopono. Então, se você acha que você não consegue fazer, deixa tocando de noite. Assim, mal não vai fazer. Então, deixa lá tocando. E aí tem uma meditação que eu amo, que é da Louise Hay, que às vezes eu deixo tocando, que é Você Pode Curar Sua Vida, que é um scan no corpo para limpezas profundas, assim. E eu sou uma procuradora, assim, de meditações online. Eu busco muita coisa e sempre deixo tocando. É o meu ritual. Quando eu tô mais acordada, eu faço meditações um pouco mais profundas. E muitas vezes eu tenho, assim... como é que fala quando você tem... Não é epifania o nome, me fugiu a palavra agora, mas eu tenho momentos, assim, antes de dormir, de chorar muito, muito, muito. De felicidade mesmo, de conseguir ouvir uma meditação de agradecimento. Isso aconteceu algumas vezes durante essa quarentena, porque é um período muito intenso, né? Então é difícil a gente agradecer. Tá difícil de agradecer, a real é essa. Tem muita coisa esquisita acontecendo e a gente tende a focar nessas coisas esquisitas que estão rolando. Mas aí eu coloquei uma meditação, acho que foi anteontem, só de agradecimento, tipo, por coisas muito básicas, assim, que a gente esquece que são coisas importantes. Porque a gente tem isso todos os dias, né? Mas eu vivo hoje uma situação com meu avô, por exemplo, que está inabilitado dentro de um hospital, não por causa do corona, mas andar para ele é uma vitória. Comer para ele é uma vitória, tomar banho para ele é uma vitória. E a gente esquece de tudo isso, porque a gente anda, come e vai ao banheiro. A gente não tem que pensar sobre isso. E aí, quando você deita na cama e você bota uma meditação que fala obrigada às minhas pernas por me levarem a todos os lugares, obrigada aos meus braços, às minhas mãos por possibilitarem que eu prepare minha comida, obrigada por eu ter uma comida, pô, que cama boa que eu tô deitando. A gente é muito mimado e a gente não agradece pelos mimos, pelos privilégios que a gente tem. E aí, quando você começa a agradecer pelas coisas que você tem, por mais piegas que isso possa soar, porque tem gente que acha isso um pouco piegas e brega, isso te faz olhar o mundo de um jeito muito diferente. Porque você fica tipo, cara, não tá faltando nada. Não tá faltando. A gente tem tudo que a gente precisa. Tipo, grande parte das pessoas que estão online aqui tem tudo que precisa, porque senão provavelmente nem estaria online. Porque quem não tem o que precisa tá, assim, num momento de desespero completo. Então a gente precisa ter esse hábito de agradecer, sabe? E aí quando as coisas não estão muito bem, pra mim essas são as meditações que mais funcionam. E geralmente eu chego em algum lugar, assim, na minha mente em que eu simplesmente começo a chorar e me desculpar por eu estar pedindo mais do que eu tenho, sabe? Tipo, obrigada por tudo que eu tenho. Cara, eu não preciso de mais nada, a real é essa. Mas assim, a gente luta por mais, a gente batalha por mais, mas nem sempre a gente de fato precisa de mais do que a gente tem agora, nesse momento, sabe? A maioria das coisas é supérflua. Então, esses são os meus 2 rituais, assim. Eu gosto muito de tomar um banho pedindo que seja uma limpeza integral, que não seja só uma limpeza física, que não seja só uma coisa banal que a gente faz. É um momento muito importante do nosso dia, é um momento que a gente está em contato com a gente, nu, sem roupa, com a nossa intimidade ali, sem ninguém estar olhando pra gente. Então, é um momento de uma vulnerabilidade muito bonita que a gente pode aproveitar para limpar outras coisas. E eu gosto muito de meditar dormindo. Tem meditações de horas e horas a fio no YouTube, assim, 8 horas de meditação. Então, eu recomendo isso para todo mundo, assim, de olhos fechados, porque na pior das hipóteses, mal não faz, entendeu? Deixa tocando ali.
Você tem alguma linha específica ou você consome de modo geral, assim, você é muito mais pelo tema, pelo modo como, pelo que você quer interagir no dia? Eu costumo buscar pelo tema, mas tem algumas meditações que eu gosto mais, assim. A minha linha do budismo chama Kadampa, e é uma linha super, como diz, flexível. É uma linha adaptada ao Ocidente, porque no Oriente o budismo ele é super restrito, né? Tem toda a questão de comer carne, por exemplo. Eu não sou vegetariana. Então, isso já cria algumas restrições para quem quer virar budista. A pessoa pensa, não tem como ser budista porque eu como carne, não vou parar de comer carne. E é uma linha de budismo que é totalmente flexível, adaptada ao modo de vida do Ocidente. E aí eu comecei com as meditações desse centro budista. Depois, eu conheci o Ho'oponopono, que é uma das práticas que eu mais recomendo, assim, para todas as pessoas. O Ho'oponopono, ele na verdade, nasceu como uma oração de cura em uma aldeia em que as pessoas, toda vez que um parente brigava, né, toda vez que havia um conflito familiar, as pessoas se juntavam, toda a aldeia se juntava. Tipo, eu briguei com você, somos irmãs. Todo mundo da aldeia vai se juntar e a gente vai fazer essa oração junto, porque eles entendem e acreditam que se a gente está no mesmo lugar, no mesmo ambiente, a minha briga com você, o meu conflito com você é um conflito que está refletido em todas as outras pessoas que estão naquele ambiente. Porque as pessoas se atraem por sinergia, por estarem vibrando na mesma frequência. Então, se você está vivendo esse conflito comigo, então provavelmente internamente todo mundo está vivendo aquele mesmo problema. E se a gente não se curar, eu e você, a gente vai deixar fazer com que esse conflito continue internamente, espiritualmente, rondando aquele lugar. Então, era uma prática de oração para cura dos lugares, né? Das famílias, da aldeia como um todo. E eu sempre achei muito interessante. E quando você começa a aplicar isso na sua vida, olhar todas as pessoas como, tipo, eu detesto essa pessoa. Talvez tenha alguma coisa nela que, na verdade, tem em mim. Talvez a gente tenha alguma coisa em comum que a gente precise curar. E aí, quando você faz essa oração, principalmente pensando numa pessoa específica, você está curando, às vezes você nem sabe o quê, porque pode ser inconsciente, né? É uma libertação dos porquês também, assim, tipo, eu não sei o que eu tô curando, mas eu vou curar. Às vezes são traumas totalmente inconscientes, são conflitos que você já não se lembra, são coisas que aconteceram do útero até a fase adulta da sua vida. Porque, enfim, no útero a gente já existe em dado ponto e a gente já sente as coisas daquele mundo que a gente não vê, porque só a mãe tá vendo e a gente não tá vendo, mas a gente tá sentindo aquela angústia. Então, tudo isso traumatiza a gente ao longo da vida e o Ho Oponopono ele vem para limpar. E tem várias meditações de Ho Oponopono na internet, algumas mais longas, outras mais curtas. Mas eu indico assim de olhos fechados, porque eu tive tantos momentos de êxtase fazendo Ho Oponopono. E eles acreditam que quando você não cura esses traumas, você começa a ter doenças no corpo físico. Então, imagina que cada coisa que você sente de dor no seu corpo físico, na verdade, tá ali porque você tem um conflito interno que você não resolveu. E que talvez, se você resolvesse seus conflitos, você simplesmente não vai mais ter doenças do corpo físico. Então, é muito mágico e eu acho que é super, super, inclusive científico, talvez dentro de uma ciência que a gente ainda não consiga entender, porque a gente também acha que a gente tem que entender tudo, né? Se não tiver uma fórmula que resume, então é porque não existe. E eu sou, assim, a maior defensora do não saber, porque eu acho que a gente é bebê. Então, assim, tem muita coisa pra gente aprender e desvendar e desmistificar. Então, toda vez que alguém pergunta qual é a base científica, eu falo, eu não sei ainda, mas talvez um dia vai aparecer e a gente vai se surpreender. Mas é muito, muito simples, assim, a mente e o corpo são uma coisa só. E, enfim, já existem estudos sobre isso, né? Existem estudos dentro da psicanálise sobre isso, existem vários estudos, mas nenhum ainda deu essa fórmula perfeita que as pessoas precisam, às vezes, para acreditar. Elas não conseguem acreditar num ato de fé, no invisível, né? Mas a verdade é que também dói pra caramba olhar pra dentro, então... Sim.
dá pra dar uma evitada, assim, esquivar um pouquinho, porque não é muito fácil, mas eu recomendo muito, assim. O Ho Oponopono foi a segunda oração, meditação, né? Que eu comecei a ouvir mais. Mas às vezes eu sinto, eu pego o sentimento que eu tenho, jogo meditação e o nome do sentimento e vem uma porção de meditações, tipo, tô ansiosa, meditação para ansiedade. Tipo, simples assim, sabe? Tem uma outra meditação também que eu indico muito, que é meditação de visualização, que eu acho que é uma das coisas mais mágicas que eu descobri, que é basicamente você tentar visualizar, fingir, brincar, ser criança e imaginar o que você quer. E esse tipo de meditação prega que tudo acontece primeiro na nossa mente. E aquilo que a gente está fazendo na nossa mente vai se materializar no mundo real. E se a gente só foca nas coisas negativas, então a gente só encontra coisas negativas. E se a gente começa a visualizar coisas positivas, a gente só encontra coisas positivas. E eu mudei vários aspectos da minha vida com esse tipo de meditação. Literalmente visualizando qual é o tipo de pessoa com a qual eu quero estar junto, a casa que eu quero morar um dia, o emprego que eu quero ter, a sensação que eu quero ter ao chegar em casa, a relação que eu quero ter com a minha família. Tudo isso começou a nascer primeiro na minha mente. E assim, nem precisa acreditar nesse aqui. Faz, porque é muito bizarro. Assim, eu não sei explicar, mas as coisas começam a de fato acontecer. Uhum. Então, se é verdade, se é efeito placebo, eu não sei o que é, mas tá funcionando, então vamos fazer, entendeu? Eu parto desse princípio. Nossa, eu concordo totalmente, totalmente. Eu adoro essa meditação também. Eu acredito muito, assim. Eu acho que a gente nega muito esse privilégio que é poder viver o autoconhecimento. Eu acho que, e quando eu digo, nossa, tem tanta coisa boa nessa quarentena, eu não estou negligenciando o peso do estudo que a gente está vivendo. Claro. Mas é porque a minha última declaração para o meu diário foi o excesso de nós. A gente está muito desconfortável porque a gente está de saco cheio da gente, porque a gente nunca precisou se encarar. Porque eu me encarava aqui em casa, em algum momento que eu estou sozinha, eu moro sozinha, normalmente estou só, mas eu encontrei um desconforto, eu busco uma distração. É o momento que eu estou no Instagram, que eu estou fazendo qualquer coisa a menos, que me anula daquilo que eu preciso lidar. Olhar. E agora é um momento que a gente tem que encarar, tem que digerir. E quando a gente sabe lidar com isso, é um privilégio muito grande. Porque eu olho para trás, assim, obviamente, é uma linhazinha que eu evoluí de tudo que eu desejo. E vou chegar no fim da vida, vai ter só o seu do dedinho. Porque a gente nunca vai fazer tudo aquilo. Enfim, a gente nasce sem saber nada e morre sabendo menos ainda. Porque eu acho que a gente tem consciência de tudo que a gente não sabe. E aí eu fico pensando assim, o privilégio que a gente tem, porque eu fico questionando, eu falo, nossa, eu tive 2 longos relacionamentos muito parecidos, eu repeti padrão, mas eles eram reflexo do que eu podia viver naquele momento, do que eu queria, do que eu achava que eu merecia. Tudo é uma resposta, por isso que eu acredito exatamente isso. Eu estou julgando no outro uma dor minha, uma deficiência minha, algo que eu estou negando em mim, algo que eu estou negando. E acho esse momento, ele traz tantas... Esse momento, na minha concepção, é uma meditação obrigatória. Sim, não sei se você gosta ou se você não gosta de se pesquisar, mas eu tô te obrigando agora, então fica aí, pensando, né? Fiquei pensando em tudo que você fez até agora, se foi legal, se foi da hora, se foi bacana. Se não foi, dá tempo de mudar ainda, tô aqui te dando uma oportunidade. Assim, tem um movimento já para isso, né? Há muitos anos, assim, tem um movimento de autoconhecimento muito legal. Mas se você não faz de fato, não tem como. E assim, eu acredito pessoalmente que a gente está vivendo uma mudança de era literalmente, assim. Não tem mais opção. A gente tem a mania de achar que o mundo vai acabar e, na real, o mundo só tá bem pra caramba sem a gente. Ou a gente se emenda, ou a gente vai embora. Porque, assim, a Terra é um organismo vivo, ela tá respondendo ativamente a tudo que a gente fez até agora. Então, não é assim, não tem quem culpar além da gente. Ou muda, ou medita, ou olha pra dentro e vê, ou muda os hábitos em massa, ou não vai dar para sobreviver, porque a quantidade de desastres naturais, a quantidade de espécies que a gente está matando, é tudo muito complicado, assim. A gente tem
o hábito de achar que a gente é muito superior, a gente não se integra à natureza. A gente tem nojo de bicho, de inseto. Passou uma formiguinha, você amassa com o dedo. Você nem se pergunta, né? Tipo, que na verdade não faz nem diferença que a formiga tá passando ali. Mas é tão automático a gente se colocar em um lugar de Prioridade mesmo, eu acho. não sou bicho, Uhum. sequer sou animal, que você vê uma fileirinha de formiguinha e você bate, é automático. Então, será que aquela formiga não participa ativamente da nossa vida de alguma forma, fazendo parte de uma cadeia em que alguém come essa formiga e outro come e depois a gente come? É muito simples, na verdade, né? A gente aprende isso na escola. Existe um sistema e a gente negligencia constantemente esse sistema. E sai matando tudo que vê pela frente porque a gente quer comer, porque a gente quer viver, ou só porque a gente tá afim. Passou, matou e. Ah, é só uma formiga. Tudo bem. Mas no final das contas, vira uma coisa em que tem 8 bilhões de pessoas matando porque tá afim. Ou porque nem reflete, nem pensa sobre. Não. É muito insano. Quando você diz tudo isso, é tão. Olha, 2020, eu sabia que ia ser um ano muito profundo na minha vida. O universo estava me dizendo. Acho que é aos 30 anos. E olha isso, você contando como é. Eu sou a pessoa que olhava para formiga, tipo, formiga. Formiga não tem que existir, é só uma formiga. E não mata uma onça, né? Ela tá na pirâmide, talvez ali, mas a formiga. E eu fui Não, passando. você não mata uma onça na real porque você tem medo dela te matar. É. Então, se eu pudesse. Exato, acho que era esse pensamento. Eu acho que é isso que acontece, sem querer, né? Assim, até comigo, com você, com todo mundo. Inconscientemente. Fui passando novo na Amazônia. Quando você. Assim, todo mundo precisa viver a Amazônia. Bom demais. Porque, de verdade, eu fui. Porque eu tava incomodada com o meu grau de inconsciência de tudo. De tudo. Matar a formiga. Quando você diz, nossa, olha que bobagem ela tá falando, é óbvio que a gente mata a formiga. Formiga, cara, vai render a tua vida. Você que está ouvindo isso não tem. É porque parece muito bobo, mas não é bobo. Não. Olha que profundo o que aconteceu. Aí eu cheguei, você chega na Amazônia, você vê aqueles rios de quilômetros de extensão. Você navega a hora, só tá você. Você vê que você não é nada. Aí você Quem sou eu, exatamente? nada, você não é nada. E assim, eu cresci no meio do mato, eu vim do interior de Minas. Minha cidade só tem cachoeira. E a minha cidade é outra natureza, a Amazônia. Todo mundo tem que passar pela Amazônia. Eu carrego a água da Amazônia, que é de uma ONG que eu conheço lá. Mas todo mundo tem que viver a Amazônia. E aí, quando eu cheguei, eu fui fazer uma trilha, eu estava com duas amigas, a gente queria conhecer uma árvore centenária. E aí era uma trilha de muitas horas. E quase, eu acho que não sei nem se a gente chegou a verbalizar ou não que cada uma ia viver seu tempo. Nós fomos com um morador local, que foi um presente na minha vida. Sabe quando você entra naquela posição de, cara, eu não sou nada. Eu olhava para ele, eu falei, eu queria um dia inteiro com ele. E uma hora eu passei atrás de uma árvore, eu não sei o que eu fiz até agora. E ele ficou puto, porque aquilo chamava curupira. E eu me entreguei pra ele. E eu, poxa, né, desculpa, não sei o quê. E ele com a crença. O vovô já viu duas vezes. E eu, desculpa. Eu afrontei. Me perdoa, o curupira não vai chegar, eu não sabia. E você começa a entrar num grau de respeito, de acesso. É tão maravilhoso, sabe? Que quando a gente escutar, tipo, gente, os caipira, pelo amor de Deus, velho. Eu olhava pra ele de alguém preserva você, sabe? Que lindo você viver uma coisa que morreu dentro de nós. E aí, quando eu comecei a fazer a trilha, eu não sei se eu e as minhas amigas a gente combinou ou não, mas a gente fez em silêncio. Em absoluto silêncio, foram 7 horas. Em absoluto silêncio. E quando eu vi, eu estava desviando de formiga. Quando eu vi, eu olhei para uma árvore, eu quis passar a mão nela porque ela tinha um negócio e eu recuei, porque eu senti que eu ia tirar o negócio dela. Quando eu estava andando, eu espirrei, ele foi com um facão no meio de um cerro aqui, voltou, me trouxe um monte de planta, ele esfrega a mão. Aí eu, sei lá, consumi um gelol da natureza. E eu comecei a mudar muito meu significado. E a hora que eu vi que eu estava desviando de formiga, eu falei, gente, estou desviando de formiga. Não entendi por quê. Foi uma reação muito espontânea. E aí a gente chegou numa comunidade, numa casa de uma família ribeirinha, e eles chamaram a gente para almoçar lá. E aí chega o menininho lá, o filho deles, com uma caixa cheia de formiga.
cheia, cheia, cheia. Olha o que eu tava fazendo, tia, não sei o que dizer. Eu falei, mas por que você tava fazendo isso ali? A coisa que eu mais amo comer. Aí eu, gente, tipo, e eles de fato comem, né? Eles têm o hábito de comer essa formiga lá, eu não sei o nome dela, que é aquela que eles fritam, que aqui em São Paulo a gente bota num restaurante gourmet em cima do, sei lá, de alguma coisa e fica chique. Mas eles amam, eles comem muito dessa formiga lá. E a hora que eu vi aquilo, sabe? Gente, é o alimento do outro, é uma cadeia no qual formiga, sai formiga. Tipo, não. A gente tem Eu que. fiz uma meditação muito doida em um retiro que eu fui, que eu acho que foi, na verdade, foi o lugar onde eu mudei a minha perspectiva sobre isso, assim. Foi a meditação mais incômoda que eu já fiz na minha vida inteira. E eu não recomendo que as pessoas façam assim. Deixa eu tentar fazer isso aqui, porque realmente foi muito incômodo. A gente era um retiro no meio do mato, assim, né? E a gente tinha que ficar sentado. A ordem era que a gente não removesse nenhum bicho da gente e que mentalmente a gente estabelecesse nosso espaço e pedisse para o animal mentalmente para que ele saísse do nosso espaço. Pânico. Só que assim, depois de 15 minutos de meditação, 20 minutos, você não começa mais a sentir as coisas andando por você. Parece que você de fato cria uma Não. barreira. Tipo, esse é o meu espaço, por favor, respeite o meu espaço e a gente vai conviver aqui, tranquilo. Eu não mato você, você não me pica e tá tudo certo. Só que, nossa, você sentir um negocinho te andando, você não poder fazer nada, é uma das piores, é um massacre do ego nível máximo, assim, tipo, você não é nada. É isso. Você faz parte daqui como eu faço parte daqui. E você não tem esse direito de me amassar. E viva com isso. É isso. Porque se você for pensar numa perspectiva galáctica da coisa, a gente é formiga. Pra algum ser, a gente deve ser uma formiguinha, entendeu? E olha que coisa desagradável ia ser se saísse alguém pisoteando a gente. Tipo, isso. Não deu nem chance de eu terminar de entregar minha folhinha lá no meu formigueiro, sabe? A gente começa a ter umas reflexões dessas, assim, que parecem bobeira, mas que no fundo, no fundo, é que não é sobre a formiga, né? Assim, não é sobre isso. É sobre uma coisa muito maior que basicamente quer dizer que a gente acha que a gente pode fazer o que a gente quer com tudo que a gente vê pela frente. E foi exatamente isso que criou esse sistema em que a gente faz o que a gente quer, inclusive com outros seres humanos. A gente machuca outros seres humanos da mesma forma que a gente trata outros animais, né? A gente não tem a menor empatia pelo outro ser humano. A gente acha que é simples assim, tem que matar, tem que morrer, tem que explodir, tem que, sabe? Essas frases que são super comuns, assim, bandido bom é bandido morto, esse tipo de coisa que a gente já se trata dessa forma. Da mesma forma que a gente trata uma vaca que vai virar um pedaço de carne no prato, ou que tá ali só para dar leite, ou um galo que tá ali só pra. A galinha que tá ali só pra botar o ovo que você vai comer. Tudo em função de mim. Parem o mundo que eu quero me alimentar, que eu quero sair, que eu quero ficar, que eu quero transar, que eu quero. Parem o mundo. Eu primeiro. E esse é o problema. Eu acho que é isso, é nessa ferida que a quarentena tá pegando. Porque não é você primeiro. E lide com isso da sua maneira. O problema é seu, eu não tô preocupada. Eu vou. Acabou. Eu tenho aqui um amigo invisível agora, que você não sabe como vem, você ainda não entendeu como é que faz no seu corpo. Quando você descobre o que ele faz no seu corpo, ele muta e não faz mais o que você achava que fazia, e agora passa de outro jeito. E é isso aí. Você vai ter que ficar em casa porque tá ruim pra mim. Aguenta aí um pouquinho, deixa eu. Não. E é tão maravilhoso isso, porque é a primeira vez que é uma atitude individual para um benefício coletivo, assim, e não é uma escolha. O fato de ser uma imposição. Tudo que a gente está vendo de, gente, tá parecendo tucano em varanda de São Paulo. Eu tirei foto de Tem passarinho. tartaruga na Baía de Guanabara. O que tá acontecendo? Vocês acham que a gente estava ou não invadindo algum espaço? E não é possível que agora eu vou falar, Tucano, vaza, porque agora tá voltando ao normal e eu vou
habitar novamente esse espaço que me pertence. Eu não acho que a gente sai dessa, especialmente porque agora tudo isso precisava acontecer. Também acho que não dessa forma, olhando para. Tá, gente, não estou falando de doença, economia, política, tô falando de algo que vem além, que antecede tudo isso. Mas porque agora, se você chega, a gente falou isso mais cedo, se você chega no hospital agora e vai te atender um médico negro, você, racista, você não tá nem aí, você quer a tua saúde. O teu racismo se anula nesse momento. Você quer sobreviver. Eu duvido você chegar lá, tô com corona, tô indo pra UTI, não, esse médico não. Você não vai escolher. A gente está se libertando de muita coisa. Porque a gente está sendo obrigado. A gente está sendo obrigado a encontrar o médico É negro. uma quebra de paradigmas constante, né? Tipo, todos os dias alguma nova coisa que você. Cara, isso não é tão importante mesmo, assim. E é isso. Não, e alguém falou, mas você acha que foi o Mark, tá, Will? Nossa, que foi lindo conversar com ele. Ele falou, é o momento onde o bancário e o banqueiro têm a mesma, eles estão na mesma situação. Mesma situação. Esse vírus está aí, ele não vai te escolher, ele não vai selecionar o que você tem, o que eu tenho. É o momento que a gente. E aí, eu acho tão valioso, porque a gente coloca todo mundo no mesmo lugar e a gente revê nossa relação com o mundo, nossa relação de Com tudo, né? A minha maior, acho que a minha maior relação que mudou foi a minha relação com o consumo. 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 Cara, ainda mais pra gente que é mulher, né? A gente tem umas imposições muito doidas, assim, que a gente tem que fazer a unha toda semana, que a gente tem que fazer sobrancelha, que a gente tem que. E você se pega sozinho em casa, das duas, uma, ou você pega uma pinça e começa a pensar e se machuca e descobre que não é tão fácil e você faz você, ou você simplesmente fica tipo, eu fazia tudo isso porque alguém ia me ver e se eu não tivesse feito, ia me julgar. Eu não fazia isso porque eu tava afim. Ninguém gasta R$ 70 fazendo buço, sobrancelha e unha porque tá afim. E aí você se pega. Tipo... Não, e você tá no shopping. Você compra coisas porque você tá no shopping. Você tá andando, você come coisas na rua porque você tá ali, não tá nem com fome, mas você come. E aí a gente se pega não precisando de nada disso. Do nada. Tipo, obrigatoriamente, sabe? É. E agora? Você não precisava. Você acabou de descobrir que você gastou todo esse dinheiro à toa. Gente, Você podia ter, sei lá, dado comida para pessoas que precisavam, porque ele não teve nenhum propósito. É, o que a gente entende por valor, que é o dinheiro, né, dentro desse sistema, você doou para um monte de coisa que não fazia o menor sentido. sabe Tô que vivendo de boaça, sem fazer nada disso. e vê se você ainda não tá com uma sensação contrária. Além da minha relação com o consumo mudou completamente. Assim, salvo o mercado, desde o dia da quarentena, eu tô indo para minha quinta semana de quarentena, não gastei com nada, absolutamente nada, nada. Mercado, se meu cartão de crédito, eu olhei para ele e falei, lindo, quero sempre assim. Mas outra coisa que porque eu tô dentro de casa o tempo todo. E eu tô tentando mudar muitos hábitos, quero deixar esse ambiente cada vez mais acolhedor e eu tô inconformado com a quantidade de coisa que eu tenho. Gente, eu não aguento mais tirar coisa. E tiro livro, e caixa de livro, e caixa de doação de roupa. E vou tirando e continua tendo, e continua tendo. Eu falei, que momento foi que eu comprei tudo isso? É que a gente se apega, né? A gente é acumuladora beça. A gente cria vínculos sentimentais aos objetos e a gente não quer se livrar deles. Porque, enfim, porque de alguma forma parece que a gente tivesse livrado da memória junto, sei lá. A cabeça funciona de um jeito que a gente ainda não entende muito bem, né? Mas a minha casa é uma casa de acumuladores, assim, a quantidade de papel que era para ser processada pelo Obama. E pelo Ibama. Obama não, né? O Obama não adianta. Joguei minha É certidão pra ser processada. no lixo. Fui jogar tudo fora, foi até certidão. Cara, mas e pra jogar fora? Ai, meu Deus. Como é que você joga fora? Tipo, dá vontade de chorar. Ai, eu joguei tudo fora. Um Só monte de caderno de escola que a gente escreve, não lembra de nada. Que a gente... basta. Vai fazer... Lembra? Eu não lembro. Acumulando. Eu já achei várias vezes cadernos, cadernos e livros e mais livros. E de coisas que eu não lembro, porque é equivocadíssimo, né? O jeito que a gente aprende as coisas. Pois é. Não, hoje a gente teve uma live sobre educação que eu terminei assim apenas. Daniel, seja nosso ministro.
por favor, eu preciso. O cara que falou sobre educação, e ele veio com uma visão de, cara, o mundo mudou. Não entendam que a gente vai voltar a colocar. Teu filho vai ter 8 profissões, 8. A educação mudou, você não vai mais fazer ADM, você vai chegar e você vai escolher a grade que compõe aquilo que te interessa. O seu filho não tem que ser obrigado. Porque é isso. É, O sistema educacional, ele faz esse indivíduo que não contesta, que não tem... não questiona, né? Eu tive sorte ainda, que eu acho até que os meus professores se arrependiam um pouco, porque eu estudei numa escola pública que formava pessoas bem questionadoras, assim, mas tinha uma hora que era questionamento demais, entendeu? Tipo, cala a boca. Tem um limite ali para questionamento. Eu acho que, principalmente com o GAN, eu mudei bastante a minha visão, assim, dessa questão da educação. O meu namorado também questiona muito essa coisa dos diplomas e até onde que isso de fato... E era uma reflexão que eu nunca tinha tido antes de conversar com ele. Será que precisa mesmo desse bando de papel dizendo que você é bom numa coisa que você não aprendeu de fato, porque você estava fazendo qualquer outra coisa ao invés de ouvir o professor, que tá ali também só para meio que despejar o conhecimento dele em cima de você Não, e é de um tão... jeito que não. Será que ele tá preocupado se tá ouvindo e tal? Não, e eu falei pro Daniel, Daniel, eu questiono tanto a educação hoje, porque para mim todos os problemas que a gente tem no país, eles são problemas de educação. A nossa educação, ela é um problema tão grande, porque é o que a gente não conseguiu até hoje olhar como reformular o nosso sistema educacional que está fadado ao fracasso. Se a gente olha para isso, a gente olha de uma forma que ela não é democrática, tá? A gente torna as escolas particulares cada vez mais digitalizadas, elas estão se transformando e a gente... Eu estudei numa escola pública que não tinha papel higiênico. É isso. É isso. É isso que a gente não tem consciência. Aí a gente olha, não, tudo bem, agora o sistema está mudando, e a gente abre escolas aqui em São Paulo, a gente tem escola que custa R$ 10.000 a mensalidade. Eu fui lá visitar. É a escola maravilhosa. De fato, a criança é livre, ela estuda o que ela quer, os espaços são todos para o desenvolvimento humano. Mas por que só a criança que pode pagar R$ 10.000 tem? Aí, aquilo que é a necessidade de uma reforma na educação, ela existe para afastar ainda mais, para criar ainda mais abismo entre a nossa sociedade. E aí quem paga R$ 10.000 é quem vai indo para aquele topo mais privilegiado, que cresce numa condição privilegiada para tudo que tem na sequência. O de cima sobe e o de baixo desce, né? Exatamente. Famosa letra dessa música. Maravilhosa. Essa poesia. O de cima sobe e o de baixo desce. Porque é isso que vai acontecendo. É isso que vai acontecer. E que a gente falou com o Daniel hoje, que a gente estava... E aí o que eu falei? Falei, Daniel, sabe o que é o mais triste disso tudo? Se a razão... Se hoje tudo que a gente precisa fazer é encontrar essa equação para transformar a educação do Brasil, desde recurso até a consciência de o que é que está vindo, da gente ouvir pessoas como você, que entendem o futuro da educação, que a gente usa toda essa tecnologia, todo esse processo que a gente foi forçado agora a ensinar mãe, ensinar filho, a mãe nem é alfabetizada. Tá, tudo isso. E aí a gente olha para tudo isso e tem um problema. Eu falei, tenho 30 anos. Olha, eu tenho um número bom de amigos. Eu tenho um amigo professor. Ninguém quer ser professor. A profissão mais... E aqui no Brasil, essa profissão, que na minha cabeça tinha que ser uma coisa super nobre, no Brasil se entende como professora a pessoa que não conseguiu entrar no mercado de trabalho. Tem uma frase no Brasil que diz: se você não sabe fazer, você ensina. Olha que coisa... Nossa. É uma tristeza a gente ouvir uma coisa dessa, assim. Para quem defende a educação, para quem entende que é importante, não tem estímulo nenhum. O cara é totalmente descredibilizado frente à sociedade. Não quer dizer, bater no peito e falar: eu sou professor, eu me honro de querer fazer isso da minha vida. E aí, como é que faz para achar pros caras incríveis que dominam didática, que estudam a ciência por trás de passar uma informação? Como é que faz para essas pessoas quererem estar lá, né? Se automaticamente, se você não tem prestígio perante a sociedade, você não quer estar ali, você ganha menos, provavelmente, possivelmente. Super mal. Você vai ganhar mais.
Mas aí é o momento que a gente cobra. Cobra como? Tipo, Mac, assume seu papel. O que você vai fazer com essa profissão? Mas a gente também não é cobrador, Não. né? Assim, é muito doido. Acho que a gente tá vivendo. A gente vive há muito tempo isso, desde a era Lula até agora. Talvez antes tenha vivido também, mas na minha experiência política eu não estava de fato presente, né, nesse momento ativa politicamente. Na verdade, confesso para você que eu virei ativa politicamente bem tarde, bem mais tarde do que eu acho que eu deveria. Mas desde essa época a gente idolatra pessoas, né? Então, se idolatrou o primeiro Lula, daí se idolatrou, agora se idolatra o Bolsonaro, e a gente parece que tem dozinho de cobrar do cara que ele faz o que ele tem que fazer. Então, assim, votei nele, acabou. Votei, fiz a minha parte aqui, tô indo ali fazer um outro negócio aqui que já não importa mais. E isso é um perigo, porque aí você não cobra dos órgãos, não é só do presidente, né? É de todo mundo. Você não cobra do vereador, você não cobra do governador, você não cobra do professor, que ele dê aula boa, você não cobra do diretor da escola, que ele faça o papel dele, você não cobra. Você mal cobra do médico, que ele faça, tipo, do engenheiro. A gente não cobra as pessoas, simplesmente. A gente assume que elas estão fazendo o que elas têm que fazer e para de questionar, que é, na minha concepção, assim, a coisa mais importante de todas. Porque se você sai aceitando qualquer coisa, qualquer pessoa faz o que quer porque tá dizendo que tá fazendo, você tá aceitando, a gente para de evoluir, assim, para de entender o que está sendo feito. Não dá para ser cidadão, votar de 4 em 4 anos e meter o pé. Não dá para você estar numa sala de aula, o professor falar uma coisa e você não ficar, ué, mas por quê? Não. Sabe? Não dá para o médico te receitar um remédio e você dizer, por que esse remédio? O que ele faz em mim? Que mal ele me faz? Que bem ele me faz? Que me faz? É uma cultura de como é que a gente aliena mais, né? Para ficar mais fácil aqui. Porque se você começa a criar uma população que pergunta porquês, aí a gente vira uma chave, sabe? A gente não pergunta e a gente não se manifesta. A gente tá num momento lindo, a gente deu voz a todo mundo, sabe? Antes era poder e voz, agora a gente tem. Todo mundo tem voz, todo mundo tem possibilidade de. Os espaços para a gente ter voz, eles são muito mais acessíveis. E aí o que a gente faz com isso? A gente está sabendo usar. Mas tem uma parte principal dessa voz que a gente anula, que é exatamente isso. Olha, eu tô adorando esse papo porque está me trazendo muitas reflexões. Eu fui dar uma volta, porque não estava mais aguentando aqui no bairro. E aí eu fui dar uma volta de bike e meu bairro está destruído. E aí eu fiquei muito puta e fui mentalmente xingando todo o asfalto, todo o asfalto. E aí eu refleti e falei, gente, acho que é a 10ª vez que eu tenho essa reação. O que eu já fiz por isso? Eu não sei nem quem eu tenho que cobrar. Para quem que eu tenho que escrever? Tipo, oi, cidadão, eu pago XYZ. Queria saber o quanto disso é destinado ao asfalto do meu bairro, porque eu ainda vou cair de bicicleta, porque eu uso bicicleta como meu meio de transporte oficial e não tá rolando. Porque Eu acho que esse é o maior exemplo de como a gente não é cidadão, né? Tipo, não, não adianta você passar o seu dia no Twitter falando bem ou falando mal do Bolsonaro se você não tá fazendo o mínimo do mínimo do mínimo para viver numa sociedade equilibrada, sabe? A gente não tá em posição de reclamar, de falar bem, de falar mal de ninguém, porque a gente tá todo errado. meu Deus, a nossa live vai acabar em 44 segundos. Eu nem vi nosso tempo passar. Tum, tum, tum. Vou ficar contando. Meu Deus! Quem é o próximo convidado? Ricardo Voz. Sobrenome, coincidência da vida, mas ele trabalha com voz. Ele é cara, o ícone. Inclusive, ontem foi o dia mundial da voz, né? Não, anteontem, já é sábado agora, né? Anteontem foi o dia mundial da voz. Eu descobri que meu aniversário é no Dia da Mulher Indígena, gente. Eu descobri isso essa semana, tô tão feliz. Olha, meu ano, eu precisava estar na Deixa eu aproveitar, tenho que aproveitar meus 10 segundos para dizer obrigada. Eu adorei te conhecer. Quero te encontrar de novo, porque eu senti que eu Vamos, assim que a gente puder se abraçar. Fechou? Amei, um segundo! Adorei.